eu vou falar um pouquinho a respeito da polêmica da prova da OAB relacionado à questão prática de direito do trabalho, voltado ao direito processual do trabalho, onde foi apresentado um problema que apresentava uma questão voltada à prescrição intercorrente, também a questão da proteção de bem, do único bem, o denominado bem de família. E nesse ponto a prova apontava que a pessoa que teve o bem penhorado não tinha condições financeiras para custear a execução, ou seja, então não tinha condições financeiras na prática para garantir a execução, seria para interpor os embargos à execução, uma peça jurídica apropriada na fase de execução. E é possível, por construção da ciência do direito, que nós chamamos de doutrina, ou alguns denominam de doutrina, e da jurisprudência, as decisões reiteradas do tribunal, uma peça, uma petição, com o nome exceção de pré-executividade. Isso é uma questão doutrinária que lembra muito o meu ex-professor, saudoso professor Donaldo Armelin, professor na especialização em Direito Processual Civil. E esse tema, criou-se então a figura da exceção de pré-executividade quando existente questões de ordem pública, ou seja, que o juiz poderia conhecer até mesmo de ofício, independentemente da provocação da parte, independentemente da garantia do juízo. Então a parte poderia ir apresentar essa peça, que seria o formato, em tese, dos embargos, ou o formato dos embargos, só que sem a garantia do juízo e mudando o nome. Então seria admitido como exceção de pré-executividade. Essa é a exceção de pré-executividade. E também é admissível, por decisões judiciais e construção teórica, doutrinária, a figura do agravo de petição. O agravo de petição significa, é uma medida judicial que significa que, ou que prescreve que, não havendo recursos na fase de execução, da decisão do juiz de vara, primeiro grau, cabe o recurso ao Tribunal Regional do Trabalho, denominado agravo de petição, que não precisa da garantia do juízo em tese. Basta delimitar a matéria e o valor e alegar o conteúdo da petição, os argumentos. Então é admissível em tese, aí na hipótese, a exceção de pré-executividade ou o agravo de petição. E eu trago aqui mais duas questões. A questão polêmica, algumas pessoas denominaram como embargos à execução. Para quem ficou um pouco mais atento, não nominou como embargos à execução, porque viu que o próprio examinador deu lá uma dica, que ela não tinha condições, indicando que em tese seria a exceção de pré-executividade ou seria o agravo de petição. Só que, independentemente do nome, nós temos uma questão principal que o juiz poderia conhecer de ofício, com uma simples petição, que seria a questão da prescrição intercorrente. Uma simples petição, independentemente do nome, alegando que ocorreu a prescrição intercorrente, ou seja, que o processo ficou parado na fase de execução por mais de 2 anos, por inércia do credor, estaria prescrito todo o processo. Então seria extinto pela inércia do credor. E também tem a questão do bem de família, que o juiz em tese poderia conhecer de ofício. Então bastasse uma petição alegando a prescrição intercorrente, a impenhorabilidade do bem de família, e o processo ali, a penhora seria levantada ou o processo seria extinto. Então, se o candidato deu o nome de embargos à execução, mas se tiver o conteúdo correto, eu penso que é possível ser acolhida, recebida essa peça. Até mesmo por conta de um princípio, eu vou até dizer que não seria a hipótese, porque não é questão recursal, mas o princípio da fungibilidade, aceitar uma peça com um nome por outro. Mas o que deve levar em consideração a Fundação Getúlio Vargas e a OAB nesse contexto? O conteúdo. Se o conteúdo, independentemente do nome, se o conteúdo, já que não exige garantia do juízo, se o conteúdo estiver correto, alegando a prescrição intercorrente, alegando a impenhorabilidade com as fundamentações, deve ser acolhida, independentemente do nome. Porque pode ter sido dado o nome de embargos à execução, ou embargos do devedor, sinônimos aí para alguns, e o judiciário acolher essa argumentação
independentemente da garantia do juízo, como acontece na exceção de pré-executividade. Então ficam aqui as minhas considerações a respeito. É óbvio que a minha fala não é uma verdade absoluta. No direito a gente admite, na ciência em geral, né, admite outras verdades, outras falas. Então, mas ficam aqui as minhas considerações. Finalizo dizendo que, no meu ponto de vista, caberia a peça independentemente do nome, mas desde que os fundamentos e os argumentos fossem adequados para o caso.